Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. As cidades são espaços incríveis, o local do encontro entre as pessoas, onde as interações, a arte, a diversidade e as inovações acontecem. São também o território onde a desigualdade, a mobilidade, o excesso de consumo, a explosão populacional e a maioria dos problemas e desafios que estão postos para nós como espécie ficam mais evidentes. E são, por isso mesmo, locais privilegiados para a busca das soluções para estes mesmos desafios. O programa dessa semana vai falar dessa busca, como aliar os desejos e necessidades das populações das cidades com a desejável guinada para uma sociedade mais adaptada à vida no planeta. O conceito de cidades sustentáveis pode ser um caminho para isso. Para falar deste assunto, estamos hoje com Jorge Abraão, coordenador geral da Rede Nossa São Paulo e do Programa Cidades Sustentáveis e membro do Conselho do Global Compact da Organização das Nações Unidas. E Rodrigo Agostinho, gerente executivo do Instituto Arapiaú e ex-prefeito da cidade de Bauru, no estado de São Paulo. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Eu queria começar fazendo a pergunta mais básica. O que é o conceito de uma cidade sustentável? Por favor, Jorge. Marina, uma cidade sustentável é uma cidade que se preocupa com diferentes dimensões ao mesmo tempo e de maneira integrada. Porque os problemas que a gente tem existem já há muito tempo, não é uma novidade. Os problemas ambientais, os problemas sociais, os problemas de integridade, mas talvez a novidade seja o fato de que eles estão tomando uma complexidade tamanha. O fato da gente ter, como você bem disse, nós crescemos muito demograficamente e os problemas foram também, nós fomos tendo mais consciência desses problemas, a ciência foi demonstrando isso, a realidade também nos mostrou isso através das inundações, das secas, dos problemas que nós temos vivenciado nas cidades. Então agora é o momento do quê? Da gente entender que o modelo que a gente está vivendo, de alguma maneira, é insustentável. Se nós permanecermos dessa maneira, nós vamos agravá-los e isso gera riscos muito grandes, riscos ambientais, riscos sociais e que nós devemos enfrentá-los. Então a agenda do desenvolvimento sustentável, ela vem, na verdade, para tentar falar, olha, temos que criar um novo momento, existe um rumo para isso, que é o desenvolvimento sustentável, e ele parte do princípio que nós temos que entender que a gente tem que atuar em diferentes questões ao mesmo tempo. Eu acho que esse é o grande desafio. Se em uma empresa, hoje em dia, muitas vezes a gente diz, olha, a empresa tem que, na verdade, ter um novo significado, na verdade, descobrir um novo significado para o sucesso, para os resultados. E isso não é só resultado financeiro, isso é impacto ambiental, impacto social. A cidade vive a mesma questão. O resultado de uma cidade, a qualidade que ela gera vai depender, na verdade, de uma combinação de questões. É uma combinação de um ambiente, que o meio ambiente seja muito amigável, em que socialmente as desigualdades se reduzam e que a gente atue com integridade ética. Rodrigo. É um grande desafio, porque a América Latina é a região mais urbanizada hoje do mundo, praticamente. Nós estamos chegando aqui no Brasil a quase 90% da população vivendo em cidades. Então, os desafios que o Jorge já colocou, que já existiam nas cidades, tendem a se agravar, né? As pessoas vivendo meio que amontoadas, os fluxos onde as pessoas saem todo dia, do trânsito, enfim, os deslocamentos, toda essa complexidade que é a mobilidade, enfim, tudo isso tende a se agravar com uma série de situações novas, né? O aquecimento global trazendo uma série de novidades, os riscos, fazendo com que as cidades tenham que buscar uma certa resiliência. Enfim, os desafios são enormes e a gente precisa construir essa relação das pessoas com o espaço onde elas vivem de uma forma diferente. E por isso que nós estamos buscando tanto desenvolver nas cidades brasileiras a cultura da participação, que as pessoas participem mais do dia a dia da vida das cidades. Existe uma diferença entre a cidade inteligente, a cidade criativa e a cidade sustentável? São definições, né? As pessoas da área da cultura gostam da expressão cidade criativa, as pessoas da área ambiental de cidade sustentável, embora a sustentabilidade seja um termo hoje utilizado em todas as agendas. Mas a gente pode falar também em cidades educadoras, em cidades inteligentes, em cidades resilientes, cidades felizes, né? Cidades saudáveis. Eu acho que, independente da denominação que a gente
der, o que a gente precisa é buscar um novo caminho, não é? Que as cidades sejam construídas com respeito maior entre as pessoas, respeito aos direitos, respeito ao espaço público, não é? Então, eu acho que nós temos aí inúmeros desafios sendo colocados pela frente. O Brasil conseguiu dar passos consideráveis com a aprovação de leis importantes como o Estatuto da Cidade, a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Transparência, e aos poucos a gente percebe que as pessoas estão participando mais. Ô Jorge, isso depende mais do setor público, como uma imposição de que a partir de agora, vamos supor, as construções serão feitas desta forma, a coleta de lixo vai ser ampliada de tal forma, as indústrias não podem mais fazer tal coisa, que se impõe uma ideia de cidade sustentável, ou definitivamente isso é uma divisão onde todos têm que participar? Eu acho que todos, a resposta mais, digamos assim, tranquila de dar é que todos têm que participar. O problema é que essa visão de todos têm que participar, eu acho que 90% das pessoas que nos assistem vão concordar com isso. A questão é como é que a gente implementa isso. O que a gente percebe, na verdade, Marina, eu acho é que existe uma questão que é o Estado, os governos, devem governar pelo interesse público. E o que tem acontecido muito em muitos países, mas no nosso de quem a gente tem que falar também, é que, na verdade, os governos estão, na verdade, defendendo muitos interesses privados. Uhum. Então, e isso vem por conta de um sistema nosso que vem se acumulando, em que há uma relação entre o público e o privado bastante complicada, eu diria. Os nossos políticos e partidos são financiados, sobretudo, por empresas, de uma forma geral, e isso gerou uma dinâmica de retorno desses investimentos que fazem com que, no fundo, as cidades não consigam ter o interesse da população como uma prioridade, o que deveria ser. Porque se a gente conseguir ter o interesse comum como uma prioridade, a gente vai ter uma sociedade e uma cidade mais equilibrada. E uma cidade mais equilibrada ela é também para as empresas um ambiente mais favorável para os negócios. Então, eu diria que o papel do governo, o papel da sociedade na participação é que tem que ser, hoje em dia, a gente precisa reforçar muito, como o Rodrigo falou, né? Nós temos que estimular muito a participação da sociedade para que ela que ela proponha soluções, para que os governos considerem essas soluções e que para ela também possa monitorar e ter um controle social desse avanço. E, se você me permite, eu queria falar um pouquinho da pergunta anterior que você falou da tecnologia e que o Rodrigo colocou algumas questões importantes. Mas é assim, me dá a impressão, Marina, que a gente tem que, de alguma maneira, enfrentar o debate da tecnologia. Ela é super importante, mas ela não é a solução para as nossas questões. Ela é uma ferramenta importante para a gente utilizar em determinados momentos. Mas eu acho que há uma propaganda exagerada nesse sentido da gente adotar a tecnologia como solução para uma série de questões em que nós ainda não resolvemos questões nas cidades, eu diria que primárias. Né? Nós temos 50% de saneamento, na verdade. Como é que a gente resolve isso? Nem saneamento básico a gente tem. Nós não temos saneamento, nós temos problemas enormes de educação de 0 a 3 anos, nós temos problemas de saúde, de atendimento. As pessoas em São Paulo demoram 80 dias para ter uma consulta num espaço público. Eu não digo assim, as tecnologias ajudam, mas nós não podemos, de alguma forma, idolatrá-las como a solução. Vai depender do quê? Dessa articulação do que você colocou, da articulação dos governos, com a sociedade, com as empresas, com a academia. A capacidade de articulação de todo esse potencial que a gente tem é que eu acho que vai contribuir muito para a construção das saídas que a gente necessita nas cidades. Pausa muito rápida, porque a gente volta assim voando, não saia daí, temos muito para conversar e você vai gostar. Tchau. Estamos de volta hoje falando das cidades sustentáveis com Jorge Abraão, coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, e Rodrigo Agostinho, gerente executivo do Instituto Arapiaú. Eu queria citar, pontualmente, se vocês puderem me ajudar, como é que eu descrevo uma cidade sustentável? Essa cidade sustentável, para ser uma cidade sustentável, tem isso. Olha, eu acho que não tem uma definição muito clara. O que a gente precisa é uma cidade onde haja
a democracia de uma forma plena, onde as pessoas participem das rotinas, dos espaços da cidade. Uma cidade que consiga vencer os principais desafios que são comuns às cidades brasileiras, né? A gente falava agora há pouco, né? Nós temos cidades sem saneamento, cidades onde as crianças estão morrendo ainda de diarreia, crianças que não têm às vezes um lugar adequado para poder estudar, enfim, eu acho que a gente precisava conseguir vencer. Eu acho que o Brasil nós tivemos grandes avanços nas últimas 2 décadas, mas nós ainda temos desafios que são básicos, né? Se a gente quer poder chamar uma cidade sustentável, nós temos que conseguir vencer esses desafios, né? Ter um pouco mais de equilíbrio do ponto de vista de desigualdade social. O Brasil tem números de desigualdade que são dos maiores do mundo. Nós vamos melhorar uma série de indicadores para que a gente possa olhar para as cidades e falar, não, realmente nós conseguimos avançar nessas situações, né? As cidades brasileiras, a gente tem hoje 80% das cidades com até 20 mil habitantes, são cidades muito pequenas, onde a população consegue chegar nos mandatários, nos prefeitos, nos vereadores, mas não necessariamente saber o que está efetivamente acontecendo com o investimento público. Nós devemos ter em torno de 300 a 400 cidades que a gente pode chamar de cidades médias, são cidades muito ricas, economicamente ativas, mas com sérios problemas sociais também, e algo em torno de 20 cidades aí que a gente fala que são as grandes cidades brasileiras, né? A maioria são capitais, a maioria são cidades com mais de 1 milhão de habitantes, onde os desafios são gritantes. E a gente precisa ter um equilíbrio um pouco melhor, né, na lógica desses desafios urbanos. Alguns desafios são mais conhecidos do que outros. Né? O desafio do trânsito, que até pouco tempo atrás só se falava trânsito, hoje já é um desafio chamado mobilidade. Uhum. É uma expressão que é relativamente nova no mundo das cidades, mas que está mostrando outros caminhos, né? Descobriram que 30% das pessoas vão para o trabalho ou vão estudar a pé. Então começa-se agora uma busca por melhores calçadas. Descobriram a bicicleta. A bicicleta existe há tantos anos, mas agora descobriram a bicicleta. Que bom, né? Agora é só isso que vai resolver? Não. A cultura do egoísmo, né, que existe muito dentro das cidades, eu acho que a gente vai precisar chacoalhar muito ainda para conseguir avançar naquilo que a gente espera. Eu vou arriscar. Por favor. Dizer que, digamos assim, essa cidade sustentável, Marina, que você provoca, as cidades, elas consomem 80% da energia produzida e são responsáveis por 60% das emissões. Então, seguramente, e a gente sabe que nós temos um problema de aquecimento global e a gente não pode chegar nos tais 2 graus Celsius até 2100. Para isso, precisa de medidas agora. As cidades sustentáveis são cidades que enfrentem esse problema. E como é que elas enfrentam esse problema? Elas enfrentam esse problema, por exemplo, um dos maiores emissores das emissões que existem é a questão da mobilidade, como o Rodrigo falou, nas cidades. Você tem que ter políticas públicas que avancem nessa direção, que façam com que os transportes sejam menos diesel e mais combustíveis renováveis. Há políticas públicas para isso. O que a gente precisa é ter coragem de enfrentar. A cidade sustentável é a cidade que contém a coragem de erradicar a pobreza. Com a riqueza que nós temos hoje nas cidades, no nosso país mesmo, é inconcebível a gente ter o grau de pobreza que a gente tem. Então é uma cidade em que a política tem que contribuir e a sociedade para construir políticas públicas, entendendo que isso é uma prioridade zero para a gente. Então, e como é que faz isso? Com políticas públicas corajosas, com geração de oportunidades, com renda para que as pessoas consigam ter acesso básico às questões. E isso nós somos capazes de fazer. Precisa ter coragem para enfrentar questões dentro das cidades, para que haja essa distribuição de renda. Uma cidade sustentável é uma cidade que é transparente, é uma cidade que tem as suas contas colocadas, que promove a participação da sociedade e para que haja, na verdade, uma articulação e que todos tenham um sentido de pertencimento da cidade. Isso não é difícil de fazer. As cidades estão fazendo audiências públicas para discutir os problemas, para debater metas, para poder avançar nesse sentido. E por fim, eu diria, para não me estender mais, a cidade sustentável é uma cidade diversa, em que a mulher tenha um espaço proporcional à sua importância na sociedade, em que o negro consiga ocupar esses espaços também de uma maneira em que tenha sintonia com a importância dele na sociedade brasileira.
E com isso, e para isso também há políticas públicas. O fato de ter políticas públicas para esses temas não é uma vergonha para nós, mas talvez seja o reconhecimento de que nós não tivemos, digamos assim, a capacidade de resolver essas questões voluntariamente. Então, se a gente, de alguma maneira, tem que ter políticas públicas para enfrentar essas questões durante um momento, é porque até agora nós não conseguimos de outra maneira, e a gente deve entender que isso é para o bem da cidade e para a busca dessa sustentabilidade de todos nós. Né? Eu entendo que aqui em São Paulo a gente teve a dissolução do Conselho Regional do Meio Ambiente de Pinheiros, que é um bairro aqui na cidade de São Paulo, que tinha um conselho bastante ativo, né, de membros da sociedade civil, e não teve uma recolocação dessas pessoas, não teve convocação de eleições para um novo conselho. Alguns, inclusive, acham que isso foi uma decisão muito unilateral do subprefeito. Então, eu queria entender de vocês, você acha que isso aponta uma tendência, né, na cidade de São Paulo em termos de participação cidadã ou foi apenas uma coisa pontual? Isso é uma expressão que a gente usa muito hoje, que também é uma palavra relativamente nova, que é a governança, que diz respeito a como que a gente faz as coisas, né? As decisões políticas, as decisões públicas do poder público podem ser feitas de uma forma democrática, ouvindo as pessoas, usando esses espaços institucionalizados, que são os conselhos, as audiências públicas, os orçamentos participativos, a construção de planos, como os planos de metas, que a Rede Nossa São Paulo vem se esforçando tanto para construir, né, nas cidades brasileiras. Ou a gente pode fazer um governo tomando decisões de maneira isolada e muitas vezes errando, sem que haja um diálogo de forma participativa, com uma construção mais democrática com a sociedade. Então, o que a gente quer é que o poder público passe a ouvir um pouco mais a sociedade, né? Que esses espaços institucionalizados que foram sendo conquistados nos últimos 30 anos, desde a nossa Constituição de 88, que eles sejam utilizados. Que na definição de políticas públicas, por exemplo, na área da educação ou da saúde, sejam convocadas conferências, onde a população vai poder opinar sobre os seus rumos. Então, o que a gente quer é que os governos comecem a entender a necessidade premente de que as decisões públicas têm que ser compartilhadas com a sociedade. É o que a gente vai chamar aí de governança. E no caso específico da cidade de São Paulo, eu espero que sejam casos isolados, né? Que a gente consiga avançar num caminho diferente. Olha, 2 segundos, não sai daí não, nem pisca, porque eu já volto. Tchau. Estamos de volta hoje falando das cidades sustentáveis com Jorge Abraão, coordenador geral da Rede Nossa São Paulo, e Rodrigo Agostinho, gerente executivo do Instituto Arapiauí. E o Jorge estava louco para completar o pensamento. Vai, Jorge. Essa pergunta que você fez, Marina, da questão da participação. Sim. E você se referiu à cidade de São Paulo, né? Eu acho que nós temos tido algumas... eu acho que o debate a gente tem que fugir muitas vezes, e a Rede Nossa São Paulo e o programa Cidades Sustentáveis fogem da discussão, tentam fugir da questão ideológica, né? Porque, na verdade, a população, nós temos que fazer o melhor e tentar melhorar a qualidade de vida da cidade de uma forma geral. O que a gente tem observado em relação à participação, que é um tema fundamental, que tanto o Rodrigo como eu temos falado aqui, que é um caminho de avanços das cidades, é que São Paulo está tendo, a nosso juízo, um retrocesso. E isso não é por causa de uma questão ou outra, é porque há 3 semanas atrás, São Paulo teve a extinção de um conselho chamado CEPOP, do Orçamento Participativo. Não houve justificativa para essa extinção de um conselho em que era um estímulo à participação da sociedade. Há 2 semanas atrás, aproximadamente, houve uma redução muito forte dos conselhos de participação. Você citou o do meio ambiente, que é um conselho temático, mas há conselhos de participação nas 32 subprefeituras de São Paulo, que é uma coisa muito importante. Aproximadamente 40 mil pessoas votaram em conselheiros que acompanham os problemas locais. Houve também uma medida de redução para metade dos conselheiros que participam desses conselhos participativos. Isso denota, a gente está entendendo que denota um viés de redução da participação. E isso não é bom para o avanço da cidade. Se nós estamos dizendo, olha,
Nós estamos diante de uma complexidade tal de problemas, que não vai ser uma pessoa, não vai ser um grupo que vai resolver, não serão as empresas, não serão os governos, não será somente a sociedade civil, nem a academia, mas é a integração disso tudo. Esses conselhos são canais de participação muito importantes. À medida que você... um distanciamento, uma vez que a gente precisava estar aproximando ainda mais. Nós precisávamos aproximar e nós precisamos reforçar. A justificativa foi de que havia uma pouca participação nesses conselhos e se, na verdade, adequou a participação e a presença dos conselheiros. Mas, no fundo, o que a rede Nossa São Paulo acha é que, na verdade, os conselhos precisam ter sentido. As pessoas precisam ter atribuições, você precisa valorizar a participação. E isso em qualquer governo. Nós não estamos falando de um governo A ou B ou C, de qualquer partido. Você tem que dar atribuições para que avance. Os conselhos são fundamentais para a geração de políticas públicas. Eles são conselhos que não deliberam. A prefeitura não perde a sua capacidade de deliberação nem de autonomia, mas é um espaço de escuta e de diálogo fundamental para avançar. Tudo que a gente citou aqui é muito bonito no sentido de metas a serem alcançadas, mas eu me pergunto, alguém já alcançou? Temos uma cidade sustentável no mundo? E eu sei que a China tem lá as propostas, né, de criar cidades sustentáveis do zero e tudo mais, mas já me questiono muito da razão por trás disso. Mas a gente tem algum exemplo que a gente possa seguir? Eu acho que a gente tem cidades que já venceram grande parte desses desafios que a gente está colocando. No Brasil? Tanto lá fora como no Brasil. Nós temos cidades médias, ricas, que têm uma qualidade de vida considerável. Isso não quer dizer que também não tenham outros desafios a serem enfrentados. A ONU lançou recentemente os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que são 17 grandes objetivos, onde você sempre vai ter algo a mais para cumprir, né? Então, você pode ter uma cidade onde está toda a população empregada, todo mundo recebendo água em casa, esgoto sendo tratado, mas a cidade consumindo uma quantidade gigantesca de combustíveis, com grandes emissões, com problemas sérios do ponto de vista de ocupação do território, do seu espaço, do uso do solo. Enfim, tem desafios a serem enfrentados, mesmo nas cidades ricas, nas cidades desenvolvidas, que conseguiram vencer problemas mais básicos. Nós temos cidades médias no Brasil, aqui no interior de São Paulo, enfim, em outros estados, que conseguiram vencer alguns problemas básicos, mas isso não quer dizer que não tem algo mais a ser construído. Eu diria que há exemplos, talvez seja difícil, Marina, pegar uma cidade só. Mas se você pensar em cidades que estão avançando, por exemplo, no tema ambiental, você pode pegar Tóquio no tema da água. Tóquio consegue ter uma perda de água na sua distribuição de aproximadamente 3%. São Paulo perde 29%. É um problema gravíssimo para a gente. Se você pega a cidade de Copenhague, ela avançou muito na mobilidade. Ela consegue ter um modal de calçadas, ciclovias, ônibus, na verdade, uma frota renovável de ônibus, extraordinária para avançar. Se você pega aqui no Brasil, o Rio Branco, no Acre, é uma cidade que avançou muito no tema de mobilidade. É uma cidade de 350 mil habitantes, mas é uma cidade de referência do ponto de vista de mobilidade. Canoas, no Rio Grande do Sul, é um exemplo na questão de segurança. Canoas, havia um bairro em Canoas chamado Guajuviras, que é conhecido como a Bagdá Gaúcha. Nossa! A mortalidade nesse bairro era de 70 pessoas por 100 mil habitantes. O que para a ONU é um absurdo, porque a ONU, o número da ONU é acima de 10 mortes por 100 mil habitantes. Eles consideram que a região está em guerra civil. Então você imagina o que era 70 mortes por 100 mil habitantes em Canoas, pois a ação do governo de uma forma geral, a participação da sociedade, a geração de oportunidades para os jovens, o envolvimento das mulheres nesses processos e das mães, fez com que mudasse e em 4 anos caísse para menos da metade esse número. Então a gente percebe que seja na violência, seja no ambiente, seja nas questões sociais, a gente tem caminhos para fazer e isso pode ocorrer num tempo relativamente curto, o que nos dá esperança. Eu digo assim, nós temos uma agenda em que aponta um caminho, essa agenda do desenvolvimento sustentável que nós estamos discutindo hoje aqui no programa. E esse apontar o caminho significa a vontade política de executá-lo e o envolvimento da sociedade.
E isso pode dar resultado no curto prazo, isso é que é importante. Bom, essa conversa não acaba por aqui, porque eu vou dar uma pausa esta semana, mas na semana que vem nós vamos continuar com essa conversa com o Jorge Abraão, coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo e do programa Cidades Sustentáveis e membro do Conselho do Global Compact da Organização das Nações Unidas, e com o Rodrigo Agostinho, gerente executivo do Instituto Arapiaú e ex-prefeito da cidade de Bauru, no estado de São Paulo. Eu sou a Marina Machado, até a semana que vem.